Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos mais uma vez à nossa live, aos nossos canais, ao nosso encontro semanal, aonde temos a oportunidade de nos encontrar e de poder também nos colocar em comunhão com Deus para podermos nos banquetear da bendita palavra que está contida na Bíblia Sagrada. É nesse momento que temos a oportunidade de estudar os preciosos ensinamentos que nos foram trazidos por Jesus Cristo, pelos apóstolos, pelos profetas, que foram a voz e a própria palavra de Deus. É nesse momento que temos a oportunidade de conhecer a essência e a profundidade do caráter de Deus, a sua largura, a sua altura e a sua profundidade. Conhecermos o seu amor, a sua justiça e a sua misericórdia. E conhecermos com mais densidade a pessoa do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Eu peço para você que está aqui nos acompanhando que hoje vai ver a pregação expositiva do capítulo 6 do Evangelho de Marcos. Eu peço a você que deixe a sua curtida, para que você também compartilhe esta live, deixe o seu comentário, para que o algoritmo reconheça a relevância desse vídeo, dessa apresentação, pois assim você vai estar contribuindo para que a ordenança divina dada por Jesus Cristo, de que devemos ir e levar o Evangelho por todo mundo, apresentá-lo a toda criatura, seja cumprido. Mesmo que você esteja aí assistindo e não esteja pregando, você vai estar colaborando para a expansão do Evangelho e da mensagem do reino e da salvação, fazendo o compartilhamento dessa mensagem. Quem é que não precisa da palavra de Deus? Envie para aquele seu amigo, para aquela sua amiga, para aquele seu familiar. Lembre-se que o processo de evangelização se inicia dentro do lar, se inicia dentro das nossas casas. Portanto, leve essa live aos seus familiares, leve aos seus amigos. Afinal de contas, Cristo nos disse que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quem é que não precisa ouvir o Evangelho? Portanto, sejam bem-vindos e se sintam encorajados e motivados para fazerem com que essa mensagem seja levada a todos os povos. Eu agradeço a todos vocês, agradeço pela colaboração e peço mais uma vez que se empenhem em divulgar esse conteúdo para a glória do nosso Senhor. Dentro de mais alguns instantes nós vamos dar início então oficialmente à nossa mensagem, trazendo hoje a pregação expositiva do capítulo 6 do Evangelho de Marcos, dando continuidade ao estudo que nós iniciamos há 5 semanas atrás, aonde fizemos a exposição do capítulo 1 e na sequência dos capítulos seguintes até chegarmos hoje no capítulo 6. Um capítulo que traz importantes passagens da vida e do próprio ministério de Jesus. Nós temos um episódio que tem como título Um Profeta Sem Honra. Depois nós vamos ver o episódio da decapitação de João Batista. Vamos ver também a primeira multiplicação dos pães. Vamos ver Jesus andando sobre as águas e curando muitos enfermos. Portanto, eu peço para que você, se estiver com a Bíblia em mãos, abra no Evangelho de Marcos, no capítulo 6, para nos acompanhar nessa exposição. Nós vamos dar início, então, fazendo um breve resumo do Evangelho de Marcos, antes de entrarmos especificamente no capítulo 6, pois assim poderemos contextualizar o próprio livro e o propósito da sua escrita na época em que Marcos o redigiu. O Evangelho de Marcos, ele é dirigido para o público de Roma, para o público que vivia na capital do Império Romano, para a igreja que estava naquela região e também para os gentios daquela cidade. O propósito desse evangelho é retratar muito mais as ações de Jesus do que propriamente os seus ensinos. Por isso, Jesus aqui é retratado como alguém que está constantemente em ação, curando doentes, expulsando demônios e pregando a palavra de Deus. Jesus é apresentado como servo, como aquele que veio muito mais para servir do que para ser servido. Mas, ao mesmo tempo, ele é também colocado como rei e como senhor. Como senhor, por quê? Porque venceu a morte, porque reinou
sobre aquilo que nenhum outro homem foi capaz de reinar, porque venceu o maior de todos os inimigos da própria existência humana. Jesus prevalece sobre a morte e assim se coloca como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E é retratado como servo, porque está constantemente em ação. Jesus, nesse evangelho, não para. Tanto que a própria narrativa traz de uma forma sucessiva a expressão logo a seguir, logo a seguir, logo a seguir. Jesus está em constante movimento, muito mais servindo do que sendo servido. Nesse sentido é servo, mas o texto deixa muito claro o propósito final desta narrativa divina, que é mostrar que aquele que veio para servir, morreu em nosso lugar, ressuscitou, vencendo a morte e podendo assim nos assegurar que tem condição de nos dar a vida eterna para aqueles que o receberem, para aqueles que nele crerem e para aqueles que assim forem feitos filhos de Deus. Mais uma vez, eu agradeço aos que estão nos acompanhando e agora nós vamos dar início ao capítulo 6, fazendo a nossa pregação expositiva. Faremos antes uma prece pedindo a Deus para que nos dê a iluminação necessária para que possamos compreender cada palavra de cada trecho dessas passagens, para que possamos receber a inspiração divina na pessoa do Espírito Santo, que nos dará condições e capacitação para podermos interpretar e transmitir esses ensinamentos, para que chegando às mentes e aos corações de vocês, sirvam de sementes que, sob a ação do Espírito Santo, também irão frutificar, irão produzir frutos para 100, frutos para 60 e frutos para 30. Eu peço a Deus, em nome de Jesus, para que nos dê a iluminação e a inspiração necessárias para o cumprimento dessa missão. Então vamos iniciar. A Bíblia que eu estou me utilizando é a versão NVI, ou Nova Versão Internacional, que tem uma linguagem mais acessível, mais fácil de compreensão, que facilita muito o entendimento daqueles que não estão muito familiarizados ainda com as características do texto bíblico. Portanto, se você tiver com a Bíblia em mãos, eu peço para que você me acompanhe nesta narrativa. O capítulo 6 ele começa com uma passagem, ou com uma perícope, que tem o seguinte título: Um profeta sem honra. E ela traz as seguintes palavras: Jesus saiu dali e foi para a sua cidade. Só para nós nos situarmos, o Jesus saiu dali e foi para a sua cidade. Ele estava na cidade de Cafarnaum, aonde havia curado a mulher do fluxo de sangue e ressuscitado a filha de Jairo. E ele saiu de Cafarnaum e foi para a sua cidade. Qual é a sua cidade? Nazaré, na Galileia. Não Belém, onde ele nasceu, mas a cidade aonde ele viveu e onde passou a maior parte da sua vida. Então Jesus havia saído de Cafarnaum e estava indo para a sua cidade, que é Nazaré, acompanhado dos seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga e muitos dos que o ouviam ficavam admirados. De onde lhe vêm essas coisas? Perguntavam eles. Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E esses milagres que ele faz? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele. Jesus lhes disse: só em sua própria terra, entre seus parentes em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. E não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade deles. Esse texto, onde se inicia o Evangelho de Marcos, ele também tem uma narrativa em paralelo no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, versículos de 53 a 58. O que podemos compreender e extrair dessa passagem? Nós vemos que no final do capítulo 5, Jesus estava em Cafarnaum, havia curado a mulher do fluxo de sangue e também ressuscitado a filha de Jairo. Essas duas curas envolveram uma profunda expressão de fé. A mulher do fluxo de sangue
ela havia tocado na orla das vestes de Jesus, porque ela cria que se ela simplesmente tocasse na roupa de Jesus, ela seria completamente curada. Então ela cria não somente que o toque a curaria, mas ela cria que aquele toque que seria feito naquela pessoa específica em quem ela tocava, era possível de curá-la. Por quê? Porque aquela pessoa, que era Jesus, era alguém especial, era o Senhor. Ela cria, e a sua fé, como o próprio Jesus disse, a sua fé te salvou. Foi a fé daquela mulher que lhe trouxe uma cura física com a resolução do problema hemorrágico genital que ela possuía e também uma cura espiritual com o perdão dos pecados. Logo na sequência, nós vemos também uma expressão profunda de fé, aonde Jairo, depois de chamar Jesus para curar a sua filha que estava enfermo à beira da morte, foi informado no meio do caminho que sua filha havia falecido. Jesus não desistiu. Jesus disse a Jairo para que apenas confiasse, para que não temesse e apenas cresce. Porque agora ele precisaria crer que aquele que já havia curado todas as enfermidades seria capaz de ressuscitar. E Jairo creu, e Jesus foi à sua casa e ressuscitou a sua filha. Então, Jesus vinha de Cafarnaum, imerso ainda pelos fluidos de 2 episódios de profunda expressão de fé. E agora se depara com uma profunda incredulidade. Jesus estava ali na sua cidade, em Nazaré, diante daqueles com os quais ele havia convivido praticamente durante toda a sua vida, e eles perguntavam a respeito não só de quem era Jesus, mas eles estavam admirados com o que ele fazia, a ponto de dizerem: de onde lhe vêm essas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E esses milagres que ele faz? Mesmo vendo todos esses sinais que indicavam e que apontavam para a pessoa de Jesus acerca de quem ele era, o Messias, eles, da cidade do próprio Jesus, não criam. Eles diziam: não é esse o filho não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Simão e Judas? As suas irmãs não estão aqui conosco? Eles se escandalizavam por causa dele. E vejam como Jesus era tratado e conhecido pelos seus conterrâneos, como sendo o carpinteiro, um homem comum, como sendo o filho de Maria. Essa expressão tem uma conotação pejorativa, porque naquele tempo, dentro da cultura judaica, costumava-se se referir a alguma pessoa a partir da referência paterna. Então, eles deveriam dizer: não é esse o filho de José? Quando diziam: não é esse o filho de Maria? Ou José já havia falecido, que as escrituras não relatam, ou Maria era conhecida como uma mulher que havia tido um filho que ninguém sabia de fato quem era o pai. Era como se Jesus fosse filho de Maria, mas não fosse filho de José. Vocês estão entendendo? Era uma maneira pejorativa de se referir a Jesus como um bastardo e a Maria como uma mulher que havia tido um filho fora do casamento. Tá? E aí eles falam: seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? Suas irmãs não estão aqui conosco? Querendo dizer, não é esse aquele homem comum que é o carpinteiro, filho de Maria? Os seus irmãos nós conhecemos, suas irmãs nós conhecemos, aquela pessoa que conviveu conosco todo esse tempo, todos esses anos, todas essas décadas. E agora, de onde vem tanta sabedoria, esses milagres? Mesmo vendo esses sinais de profundo conhecimento, sabedoria e autoridade espiritual expressos em palavras e expressos em atos como milagres, eles não criam que Jesus era quem de fato ele era, o Messias, o Deus vivo encarnado entre nós. E aí, a questão que nos fica é justamente o porquê que eles não criam. Nós vemos que essas pessoas tiveram uma profunda intimidade e uma profunda proximidade com Jesus. É como se a proximidade com o sagrado fizesse com que aquilo se tornasse algo banal e corriqueiro. É como nós perdemos o foco e a própria nitidez da visão quando nós pegamos um objeto
e a colocamos na mão e o aproximamos da nossa face. É como se estivéssemos com algo tão próximo dos olhos que não fôssemos mais capazes de ver. Era assim que eles estavam, com uma cegueira espiritual, com um bloqueio na visão não natural. Eles não viam em Jesus alguém que pudesse ser quem de fato ele era, porque eles diziam: esse é um homem comum, um carpinteiro, sua mãe nós conhecemos, suas irmãs nós conhecemos, seus irmãos nós conhecemos, conviveu aqui com a gente, esse homem é um de nós. Então, mas nós não sabemos, de fato, como que ele aprendeu essas coisas, porque eles também tinham tido um contato com Jesus há cerca de 1 ano atrás. Jesus, no começo do seu ministério, surgiu em sua cidade e foi ensinar na sinagoga. Lá ele leu o rolo do profeta Isaías. Jesus, no período que teve entre o seu batismo e este episódio atual, em que ele se encontra na cidade de Nazaré, teve um intervalo de mais ou menos 1 ano. Jesus está aqui entre o 1º e o 2º ano do seu ministério. Então, eles não conseguiam entender, nesse período em que Jesus esteve fora da cidade, como é que ele conseguiu aprender tantas coisas, de onde veio tanta sabedoria, tanto conhecimento e poder para fazer milagres. Então, mesmo diante das circunstâncias e dos fatos, eles se recusavam a acreditar. E Jesus fez um comentário acerca desse comportamento, dizendo: só em sua própria terra, entre seus parentes e em sua própria casa é que um profeta não tem honra. Essa era uma expressão proverbial dos tempos de Jesus, daquela região ali no Oriente, e que nós podemos adaptá-la à nossa cultura atual, fazendo uma alusão àquela expressão que diz: santo de casa não faz milagre. Ou seja, a proximidade que eles tinham com Jesus impedia que eles conseguissem reconhecê-lo como um profeta e como mais do que um profeta, como o Messias. Por conta dessa incredulidade, Jesus não pôde fazer ali nenhum milagre. Este não pôde, na verdade, não é uma limitação de poder, mas uma atitude consciente da parte de Jesus, no sentido de evitar que ali se viesse mais juízo. O fato de não fazer nenhum milagre, como havia sido feito em outros locais, faz com que esses indivíduos eles já sejam ali penalizados, porque eles não vão poder contar com os benefícios do milagre. Porém, Jesus trazia uma punição acompanhada de misericórdia quando não faziam milagres. Eu já explico. Então ele não pôde fazer nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade deles. Então Jesus, ele não fez os milagres por conta da falta de fé dessas pessoas. Foi, nesse sentido, um ato punitivo, de justiça. Por outro lado, nós vemos também um ato de misericórdia. Por quê? Jesus, nós vemos em outras passagens, ele citando cidades que viram os milagres que ele fez, mas que não tiveram o comportamento que era esperado para quem viu tais milagres. Ele diz, em certa passagem: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se Tiro e Sidom tivessem vistos os prodígios que vocês viram, eles teriam se arrependido. Depois ele diz: ai de ti, Cafarnaum, que ergue-se até o céu, será abatida até o inferno. Porque se Sodoma tivesse visto os prodígios que você fez, teria se arrependido com saco e cinza e estaria de pé até hoje. E aí ele completa: por isso eu digo que no dia do juízo haverá mais rigor para Corazim, para Betsaida e para Cafarnaum do que para Tiro, Sidom e Sodoma. Então, esse ato de não fazer milagres em Nazaré era de fato um ato de misericórdia para não aumentar o peso da culpa e o juízo futuro que recairia sobre essa cidade, que era incrédula e que, se visse milagres, como já tinha conhecimento que ele fazia, e ainda assim não cresce,
com certeza, no dia do juízo, o rigor para Nazaré seria muito maior do que vai ser. Por isso ele não fez. Não fez porque faltou fé, e nesse sentido, a falta de milagre foi uma punição, e não fez também para limitar a extensão e o peso do juízo que há de vir sobre os incrédulos daquela cidade. Nós podemos entender que essa proximidade com o sagrado muitas vezes leva à incredulidade. E nós devemos tirar como lição o ocorrido na cidade de Nazaré, nos tempos de Jesus, onde o povo conviveu com ele, com a família dele, sabia quem ele era, mas não conseguiu reconhecer de fato a pessoa do nosso Senhor. Nós devemos tomar cuidado, porque nós que nos intitulamos cristãos, que estamos em contato frequente com as Escrituras, que estamos em comunhão com o Senhor, não podemos perder de vista o propósito da nossa adoração. Nós não podemos deixar de esquecer que Jesus é o Senhor. Jesus não é um amigo, Jesus não é simplesmente um profeta, Jesus não é um consolador, Jesus não é um guia, Jesus é Deus, Jesus é o Senhor, Jesus é o Salvador. E para finalizar essa passagem, há um detalhe muito importante a se extrair de tudo que está aqui. A Bíblia, ela não nos traz nenhuma informação direta sobre a vida de Jesus dos 12 aos 30 anos de idade. Há, de certa forma, um vácuo de documentação desse período que tem cerca de 18 anos. A Bíblia nos traz narrativas em que Jesus estava aos 12 anos no templo e depois volta a narrar a sua vida já no início do seu ministério aos 30. Mas muitos, por conta desse vazio de informações, criam teorias conspiratórias, extraem textos de supostos evangelhos apócrifos e tentam criar uma explicação de onde Jesus estaria nesse período, dizendo alguns que ele esteve com os egípcios, com as pessoas da Índia, com os essênios, e que nessas regiões ele teria aprendido artes mágicas, havia aprendido também a fazer alguns truques, e quando ele se apresentou em seu ministério, ele colocou isso em prática, fazendo sinais e milagres que nada mais eram do que atos de charlatanismo. Então nós devemos ter cuidado, porque embora essa passagem não deixe explícito que Jesus esteve ali dos 12 aos 30 anos, nós vemos que toda essa familiaridade e proximidade que as pessoas tinham com Jesus, dizendo, não é esse o carpinteiro, não é o filho de Maria, são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas, suas irmãs não estão aqui conosco, ou seja, as pessoas conheciam Jesus, portanto, ele esteve dos 12 aos 30 anos nessa cidade. Senão, não haveria toda essa familiaridade e proximidade a ponto de gerar incredulidade, a ponto de verem Jesus como um homem comum, como um nazareno qualquer, e não como o Senhor. Nós vemos que nas cidades que não o conheciam, o nível de incredulidade era muito menor. Portanto, essa passagem, de certa forma, reforça a hipótese de que Jesus esteve em Nazaré nesse período dos 12 aos 30 anos. Portanto, não coloquemos Jesus, que é o nosso Senhor, como um qualquer. Sempre se pergunte quem é Jesus para você. Qualquer resposta que seja diferente de que Ele é Deus, o Deus que se fez carne, habitou entre nós e que é o nosso Senhor e Salvador, pode ser uma resposta enganosa e te levar para um caminho errado. Vamos passar para a passagem seguinte, a perícope seguinte, que tem como título Jesus envia os 12. Nós também encontramos um relato em paralelo em Mateus e no Evangelho de Lucas. Essa passagem se inicia com os seguintes dizeres. Então Jesus passou a percorrer os povoados ensinando. Passou a percorrer os povoados, fazendo aqui um parênteses, justamente porque o povo de Nazaré, da sua cidade, o havia rejeitado. Lembrando que na primeira passagem que ele fez por Nazaré, quando leu o rolo do profeta Isaías na sinagoga, muitos tentaram matá-lo
tentando atirar de um penhasco. Então, ele já não havia sido bem recebido em Nazaré e agora, quando ele deu como se fosse uma segunda chance, também não teve também uma boa recepção. Então, ele passou a percorrer os povoados, ensinando as cidades que estavam ali nas adjacências. Chamando os 12 para junto de si, enviou-os de 2 em 2 e deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Estas foram as suas instruções: não levem nada pelo caminho, a não ser um bordão. Não levem pão, nem saco de viagem, nem dinheiro em seus cintos. Calcem sandálias, mas não levem túnica extra. Sempre que entrarem numa casa, fiquem ali até partirem. E, se algum povoado não os receber nem os ouvir, sacudam a poeira dos seus pés quando saírem de lá, como testemunho contra eles. Eles saíram e pregaram ao povo que se arrependesse. Expulsaram muitos demônios e ungiam muitos doentes com óleo e os curavam. Vamos agora analisar os parágrafos desta passagem para vermos os ensinamentos que podemos daqui extrair. Nós vemos que Jesus enviou os seus discípulos de 2 em 2. E eu pergunto, qual seria o motivo desse envio em dupla? Havia um costume no mundo judaico dos viajantes procurarem pegar os caminhos sempre em dupla, pelo menos em 2, justamente por uma questão de proteção e de maior segurança, de auxílio mútuo. É uma maneira de se imaginar que quando um está em dificuldade, o outro pode ajudar. E havia também uma questão de ordem legal do ponto de vista religioso, lembrando que em Deuteronômio havia uma recomendação de sempre se tomar 2 indivíduos como testemunha para colocar um fato como verdade. Então havia necessidade de que se tivesse pelo menos 2 para testemunhar aquilo que iria ocorrer, para que aquilo fosse validado e tomado de fato como verdadeiro. Por isso, o envio de 2 em 2. Jesus já havia dado também autoridade aos seus discípulos para curarem todo tipo de enfermidade, agora também eles foram comissionados com autoridade para expulsar os espíritos imundos. E nós vemos que Jesus os envia dando as seguintes instruções: não levem nada pelo caminho, a não ser um bordão, que é uma vara para ajudar a caminhar. Não levem pão, nem saco de viagem, nem dinheiro em seus cintos. Calcem sandálias, mas não levem túnica extra. Aqui, Jesus dá a eles a recomendação de levar somente o essencial. Eles deveriam estar vestidos com uma única túnica, deveriam estar calçados, afinal de contas, eles iriam caminhar por lugares arenosos, áridos, por caminhos bastante dificultosos e precisariam, de uma maneira ideal, estar calçados. Então, uma túnica, uma sandália e um bordão, ou seja, uma vara ali para ajudar a caminhar. Não deveriam levar dinheiro, levar pão. Parecia até um ato imprudente de Jesus dando esse tipo de recomendação aos seus discípulos, mas o que ele na verdade queria era fazer com que eles dependessem exclusivamente da providência divina durante esse período em que eles estavam cumprindo o comissionamento. Era esse o propósito de tais recomendações. Mas Jesus, além das questões de ordem material, também os orienta com relação à postura que eles deveriam adotar nos povoados que eles iriam visitar, dizendo o seguinte: sempre que entrarem numa casa, fiquem ali até partirem, e, se algum povoado não os receber nem os ouvir, sacudam a poeira dos seus pés quando saírem de lá como testemunho contra eles. O que isso nos ensina? Bom, havia naquela época o costume, principalmente no Oriente, das pessoas serem hospitaleiras com os estrangeiros, com aqueles que estavam viajando e passavam por um determinado lugar e que precisavam de uma hospedagem.
O mais comum de se observar era que você, chegando numa cidade onde você não era conhecido, você fosse recebido em uma casa, por uma família mais humilde, e em uma casa também mais modesta. E o que Jesus dizia? Que eles deveriam ficar na casa que os recebesse. E por que essa recomendação? Porque, sabendo que os seus discípulos iriam lá para pregar, para curar e para expulsar demônios, na medida em que essas ações fossem acontecendo, eles iam se tornar pessoas conhecidas, respeitadas, iriam mostrar autoridade em seus ensinos e também autoridade nos seus atos, curando e expulsando demônios. Isso faria com que pessoas, até muitas vezes oportunistas, oferecessem um lugar de estada mais confortável e mais sofisticado do que o que eles estavam. E isso faria com que eles, abandonando o lar que primeiramente os acolheu, deixasse um sentimento de ingratidão e de desprezo para aquelas pessoas mais simples. Então, Jesus os orientou para que ficassem do começo ao fim na mesma casa. Além disso, ele dá também uma recomendação que é de suma importância. Se algum povoado não os receber nem os ouvir, sacudam a poeira dos seus pés quando saírem de lá como testemunho contra eles. O que isso nos mostra? Havia um costume também entre os judeus de que quando eles passavam por um território estrangeiro, um território pagão ou gentil, por exemplo, quando um judeu vinha da Galileia, passava por Samaria até entrar na Judéia e chegar em Jerusalém, eles tinham o hábito de, antes de adentrar as muralhas da cidade de Jerusalém, tirar as sandálias e batê-las, a fim de tirar a poeira que se impregnara nelas, a poeira dos pés. Eles não queriam, com esse ato, levar para dentro de Jerusalém, que era o lugar sagrado, a cidade santa, nada, nem a poeira que eles traziam dos lugares gentios, dos lugares que não faziam parte do povo de Deus. Então, quando você assumia e adotava essa atitude de bater as sandálias para tirar a poeira dos pés, era uma maneira de você dar um testemunho contra aquelas pessoas, no sentido de dizer: não quero nada de vocês. Se vocês não querem me receber e nem me ouvir, eu também não quero nada de vocês. Em um outro sentido mais amplo, é uma forma de trazer juízo para essas pessoas. Por quê? Você está simplesmente deixando ele com aquilo que eles têm, da forma como eles estão. É uma maneira de mostrar que aqueles que não receberam os enviados de Cristo negaram a Cristo também. Perderam a oportunidade de ouvirem a mensagem e de se salvarem. Porque nós lembramos, conforme Paulo diz na carta aos Romanos, que a fé vem de ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Quando eles recusam receber e ouvir os discípulos, eles naturalmente perdem também a chance de se salvar. Por quê? Porque eles não vão ouvir a mensagem para desenvolver a fé, porque é necessário crer e se arrepender para poder se salvar. A fé é um instrumento da salvação. A fé, ela é um dom, mas a fé também vem de ouvir a palavra, de ouvir a mensagem ouvida mediante a palavra de Cristo. Então, quando eles recusavam os discípulos, eles deveriam, em sinal de testemunho contra eles, bater as sandálias para tirar o pé, para não levar absolutamente nada de lá. Nós vemos aqui na sequência, no último parágrafo dessa passagem, em que diz: eles saíram de Nazaré e foram para essa cidade. Saíram e pregaram ao povo que se arrependesse. Expulsaram muitos demônios e ungiam muitos doentes com óleo e os curavam. Nós vemos aqui que eles pregavam uma mensagem com um conteúdo específico, a mensagem de arrependimento. Não era uma mensagem de prosperidade, não era uma mensagem de autoajuda, não era uma mensagem mística, era uma mensagem clara, que se arrependessem. O próprio Jesus nos diz, no capítulo 1
do Evangelho de Marcos, se não me engano, no versículo 15, né? Que nós devemos crer e se arrepender para podermos ser salvos. E o que é esse crer? Esse crer não é um crer qualquer, não é a fé natural, não é, por exemplo, a fé que está em Hebreus 11, capítulo 11, versículo 1, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Não, essa é a fé natural. A fé que aqui ele fala é a fé salvífica. É crer que Jesus é o Filho de Deus, é o próprio Deus vivo que se fez carne e habitou entre nós, e que, sendo Deus, tem poder e autoridade suficiente para perdoar pecados quando nós nos confessamos e nos arrependemos de forma sincera. Assim, temos os pecados perdoados, somos justificados, ficamos limpos e imaculados, como se nunca tivéssemos pecados, e assim estamos habilitados a sermos salvos e a entrarmos no reino de Deus. Então, é necessário que se tenha fé e que se arrependa. A pregação deles visava a salvação e por isso enfatizava a necessidade do arrependimento. Lembrando que quem não ouve também não desenvolve fé, porque a fé vem de ouvir a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Então, essas pessoas que recusavam os discípulos também estavam recusando a oportunidade da salvação. Quando Jesus fala para que eles saiam e batam os pés, tirando o pó das sandálias, em testemunho contra eles, isso também nos mostra que nós devemos aproveitar as portas abertas para pregar, mas não devemos forçar as portas fechadas. É nossa obrigação como cristãos levar o Evangelho por todo mundo e para toda criatura. A parábola do semeador nos mostra que nós não devemos fazer distinção de pessoas, nós devemos semear em todo tipo de solo. Devemos pregar para todos de forma indistinta e incondicional. Agora, aqui nós vemos que quando há uma resistência, há uma recusa em receber a palavra, nós não devemos forçar. Portas abertas nós devemos entrar, portas fechadas nós não devemos arrombar. E aí, nós tiramos também, na sequência, um último ensinamento dessa passagem. Eles expulsavam muitos demônios e ungiam muitos doentes com óleo e os curavam. Então nós vemos que o óleo foi usado aqui pelos discípulos durante algumas de suas curas. É importante que falemos um pouco sobre o óleo, que na verdade é o azeite, dentro do contexto bíblico. O azeite ou óleo, ele é um símbolo do poder de Deus, um símbolo do Espírito Santo. Não é um elemento mágico ou transcendente, dotado de poderes espirituais próprios ou de propriedades medicinais miraculosas. Não é isso. Aqui, o óleo, que é na verdade o azeite, ele é um símbolo da ação do poder de Deus na pessoa do Espírito Santo. Então, não devemos confundir o óleo como um elemento essencial para a cura, porque quantas e quantas curas não foram feitas pelos discípulos e pelo próprio Jesus, sem sequer haver uma gota de óleo ou uma gota de azeite. O azeite também foi usado na Bíblia para a unção de reis e de profetas, para dar e mostrar àqueles que viam ele sendo ungido a autoridade que eles recebiam da parte de Deus. O óleo também foi usado, no caso, o azeite, como combustível para as lamparinas nos tempos bíblicos. Foi usado também como uma espécie de cosmético que as pessoas deveriam usar na cabeça, até como um perfume ou para ajeitar o cabelo. Jesus mesmo dizia aos fariseus que eles deviam ungir a cabeça com óleo, com azeite, quando jejuavam, para que não se mostrassem muito abatidos. Era usado também como alimento, era usado também como medicamento. Naquela passagem que nós temos da parábola do samaritano, ou como alguns chamam do bom samaritano, o homem que havia sido espancado foi tratado pelo samaritano inicialmente com vinho e com azeite nas suas feridas. Então seriam essas as funções que o azeite apresentou nos tempos bíblicos. Que nós tiremos dessa passagem a necessidade de ouvir a palavra. Que nós não nos comportemos como muitos daqueles povoados que não ouviram e não receberam os discípulos trazendo a mensagem. E para que quando
a mensagem nos chegue, ela também nos toque e nos cause, principalmente, comoção no sentido do arrependimento, para que essa palavra, que também é uma semente, germine em nossos corações e dê frutos. E que frutos são esses? Frutos de arrependimento, além dos frutos do Espírito, que estão listados em Gálatas, capítulo 5. Amor, bondade, paz, alegria, longanimidade, mansidão, amabilidade, fidelidade e controle de si próprio. É isso que nós esperamos que a palavra nos dê, na medida em que abrimos as nossas mentes e os nossos corações para a pregação do Evangelho. Vamos agora para a passagem seguinte, que fala a respeito de João Batista e da sua decapitação. Lembrando que João Batista foi o precursor do Messias. João Batista era primo em segundo grau de Jesus, de uma tal forma que a mãe de João Batista, Isabel, era prima de Maria, mãe de Jesus. João Batista era filho do sacerdote Zacarias e também de Isabel, que a Bíblia descreve como dois idosos. Era um casal estéril, mas muito justo e piedoso, que andava e vivia conforme a vontade de Deus. João Batista era o precursor do Messias. Ele havia sido citado em profecias do Antigo Testamento, como por exemplo do profeta Isaías, que dizia a respeito de João Batista que ele seria a voz que clama no deserto, aquele que endireitaria os caminhos do Senhor, que tornaria reta as suas veredas, as suas passagens. Ele também, no livro do profeta Malaquias, é anunciado como sendo aquele que vem no espírito de Elias. No espírito de Elias quer dizer que era alguém que viria confrontando o pecado. Elias confrontou o rei Acabe e a rainha Jezabel, uma rainha profana e idólatra, que vivia também imersa na imoralidade sexual. Elias foi corajoso, confrontando Acabe e essa rainha má. E João Batista, viria no espírito de Elias, também fazendo um duro confronto com Herodes e com a sua esposa Herodias. Nós vamos conhecer um pouco melhor essa história. Então, essa passagem que está aqui em Marcos 6, a partir do versículo 14, ela também é encontrada no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, versículos de 1 a 12. Nós encontramos aqui os seguintes dizeres. O rei Herodes ouviu falar dessas coisas. As coisas eram os milagres de Jesus, pois o nome de Jesus havia se tornado bem conhecido. Algumas pessoas estavam dizendo: João Batista ressuscitou dos mortos, por isso estão operando nele poderes milagrosos. Outros diziam: é Elias. E ainda outros afirmavam: ele é um profeta, como um dos antigos profetas. Mas quando Herodes ouviu essas coisas, disse: João, o homem a quem decapitei, ressuscitou dos mortos. Pois o próprio Herodes tinha dado ordens para que prendessem João, o amarrassem e o colocassem na prisão, por causa de Herodias, mulher de Felipe, seu irmão, com a qual se casara. Porquanto João dizia a Herodes: não te é permitido viver com a mulher do teu irmão. Assim, Herodias o odiava e queria matá-lo. Mas não podia fazê-lo, porque Herodes temia João e o protegia, sabendo que ele era um homem justo e santo. E quando o ouvia, ficava perplexo. Mesmo assim, gostava de ouvi-lo. Finalmente, Herodias teve uma ocasião oportuna, no dia do seu aniversário de Herodes, em que Herodes ofereceu um banquete aos seus líderes mais importantes, aos comandantes militares e às principais personalidades da Galileia. Quando a filha de Herodias entrou e dançou, agradou a Herodes e aos convidados. O rei disse à jovem: peça-me qualquer coisa que você quiser e eu lhe darei. E prometeu-lhe sob juramento: seja o que for que me pedir, eu lhe darei, até a metade do meu reino. Ela saiu e disse à sua mãe: que pedirei? E ela respondeu: a cabeça de João Batista. Imediatamente a jovem apressou-se em apresentar-se ao rei com o pedido: desejo que me des agora mesmo a cabeça de João Batista num prato. O rei ficou aflito, mas, por causa do seu juramento e dos convidados, não quis negar o pedido à jovem.
Enviou, pois, imediatamente um carrasco com ordens para trazer a cabeça de João. O homem foi, decapitou João na prisão e trouxe sua cabeça num prato. Ele a entregou à jovem e esta a deu à sua mãe. Tendo ouvido isso, os discípulos de João vieram, levaram o seu corpo e o colocaram em um túmulo. Uma passagem bastante pesada e muito profunda também em ensinamentos. Nós vemos aqui a figura do rei Herodes. É importante, para que nós contextualizemos a passagem, que façamos um breve resumo da biografia de Herodes. Quem é esse Herodes? Esse Herodes é um dos filhos de Herodes o Grande, aquele que havia promovido o massacre dos inocentes quando Jesus nasceu, dando ordens para que se matasse todos os meninos de 2 anos para baixo em Belém e cercanias. Esse Herodes, que aqui é citado no texto, é filho deste Herodes, que é Herodes o Grande, o massacre dos inocentes. Este é Herodes Antipas. É importante que nós procuremos também saber quem era Herodias, mulher com a qual Herodes se casara. Herodias era filha de Aristóbulo, um dos outros filhos de Herodes o Grande. Só para se ter uma ideia, Herodes o Grande teve alguns filhos. Os que estão principalmente citados nas escrituras são o próprio Herodes Antipas, Herodes Felipe, o Aristóbulo, que não está citado nas escrituras, mas nós sabemos por conta dos escritos da tradição judaica, por exemplo, os ensinamentos de Flávio Josefo, historiador judeu do século I. Teve também Herodes Arquelau e depois, mais tarde, Herodes Agripa. Então, toda essa descendência que vinha dos Herodes era uma descendência que, na verdade, não era afeita ao respeito aos costumes e às tradições judaicas. Nós já vamos entender. Havia, portanto, o rei, que aqui era chamado de rei, mas que, na verdade, era um tetrarca. Ele era um governante colocado por Roma, que aqui é o Herodes Antipas, irmão de Filipe, casado com Herodias, que era casada com Filipe. Vamos entender melhor esta confusão, eu diria assim, neste ambiente familiar. Herodias, ela era filha de Aristóbulo, um dos filhos de Herodes o Grande, assim como também era filho de Herodes o Grande, Herodes Antipas. Herodias havia se casado com Herodes Felipe, que era irmão de Aristóbulo e irmão do próprio Herodes Antipas, o personagem dessa história. Então nós vemos que Herodias, ela havia se casado com um dos seus tios, Felipe, depois havia se divorciado sem motivo aceitável de Felipe e havia se casado com Herodes Antipas, que também era seu tio. E nós vemos que João Batista confrontava Herodes dizendo que não é permitido viver com a irmã, a mulher do teu irmão. Não que é permitido viver com a mulher do teu irmão. Ora, havia 2 motivos para isso. O primeiro era a questão dele estar em adultério. Ela já havia se casado com o tio, com Felipe, que era irmão de Herodes Antipas, e se divorciou dele sem motivo legal justificável. Então, nessa situação, Herodes Antipas, casando-se com Herodias, estava em adultério. Mas havia um agravante, porque havia também a questão do incesto. Então, havia 2 motivos para que João Batista confrontasse Herodes em relação a este relacionamento profano e pecaminoso, o adultério e o incesto. E nós vemos, dentro desse contexto, que Herodias odiava João Batista, a ponto de querer matá-lo, mas não podia fazê-lo porque Herodes temia João e o protegia. Herodes vivia numa situação interna de um denso conflito. Ao mesmo tempo em que amava Herodias, Herodes também via que João era de fato um homem santo e justo e que era um profeta enviado da parte de Deus. Herodes gostava de ouvi-lo, embora ficasse perplexo, embora se sentisse tocado e incomodado com as palavras de confronto que João Batista lhe dava. E nessa situação,
nós vemos que Herodes deveria ter tomado uma atitude. Sabendo que João era um homem justo, era um homem santo, era um profeta, ele deveria ter ouvido João ao invés de ouvir Herodia. Ele deveria ter tomado uma atitude, mas ele foi omisso, ele foi passivo. E como não tomou uma atitude, deixou que a vida tomasse uma atitude por ele. Nesse sentido, ele, não querendo ter que enfrentar a própria mulher e não querendo ter que renunciar a Herodias, que colocava o próprio Herodes em uma situação de adultério e de incesto, ele preferiu ignorar essa situação e deixar a vida correr. Mas a vida trouxe uma consequência indesejável para ele. No momento em que festejava o seu aniversário, aquele que é o único aniversário narrado na Bíblia e que tem um desfecho trágico, como nós vemos, isso não é uma exortação a não se comemorar aniversário, mas somente uma lembrança a título ilustrativo de que o único aniversário que nós vemos na Bíblia, ele termina de uma forma fatídica, aonde no apagar das velas é apresentado um prato com uma cabeça ensanguentada com a cabeça de João Batista. É assim que termina o único aniversário relatado na Bíblia. Uma festa pagã feita por um rei pagão também. Mas, voltando à nossa análise, à nossa discussão, nós vemos que Herodes, ao invés de ouvir João Batista e renunciar a Herodias, ele deixou a vida correr. E nós vemos que a vida pregou uma peça em Herodes, porque nesse momento em que ele festejava a sua própria vida, a vida lhe pregou uma peça, entregando-lhe em mãos a vida de João Batista. Foi nesse cenário em que ele, provavelmente embriagado, ali imerso no álcool, sem crítica e com o juízo bastante comprometido, ele teve a ousadia de ver a sua própria enteada, que também, de certa forma, era sobrinha, dançando diante dele. Com certeza não foi uma dança clássica ou um balé, mas uma dança sensual, a ponto de seduzi-lo, a ponto de despertar nele a cobiça masculina, vendo aquela jovem dançar. Essa jovem, de acordo com o historiador judeu Flávio Joséfo, chamava-se Salomé e era alguém muito atraente. E usou desses dotes femininos para conseguir, de certa forma, a oportunidade de ter a atenção do tio. E fez, nesse momento, com que Herodes prometesse a ela que daria o que ela quisesse, até metade do seu reino. Vemos nessa passagem o quão Herodes estava fora de si. Herodes, apesar de ser chamado de rei, ele não era rei de fato, porque quem reinava de uma maneira concreta era o Império Romano e o imperador. Ele era apenas um tetrarca, um preposto, um administrador das terras romanas daquela região. Então ele prometeu, inclusive, para Salomé, algo que ele não poderia dar, que não poderia cumprir. Algo que ele poderia ter evitado se não tivesse se embriagado. E mais tarde, algo que ele teria evitado no caso da morte de João Batista e o sentimento de culpa que o acompanhou se ele tivesse, no momento certo, dado ouvido a João Batista e renunciado a Herodias. E nós vemos que ele faz essa promessa de dar até metade do reino que ele não poderia cumprir, e a menina, de uma maneira muito oportuna, pergunta à sua mãe o que ela deveria de fato pedir. E é aí que nós vemos a decisão equivocada de Herodes em não se livrar de Herodias, trazendo as suas consequências, quando ela pede a cabeça de João Batista. Herodes sabia que ele não iria fazer um ato de justiça, porque ele sabia que João Batista estava preso de uma forma injusta e era um homem santo, um profeta. Mas, como Herodes não queria se livrar de Herodias, como Herodes não queria ferir a sua reputação diante dos que estavam ali, retroceder na promessa que fez de dar qualquer coisa,
ele teve que cumprir com aquilo que foi pedido. E nisso vai um carrasco sob suas ordens até a prisão, até o calabouço, até o subsolo daquele palácio e decapita João Batista, trazendo a sua cabeça num prato. É assim que termina de forma fatídica este aniversário de Herodes. E nós sabemos também pela história da tradição judaica que anos mais tarde Herodia acaba por persuadir Herodes a se fazer rei da região da Galileia, e o imperador romano, tomando ciência desse fato e vendo como um ato de rebeldia, de insubmissão, acaba por tirá-lo do cargo e por colocá-lo no exílio. É assim que termina a história de Herodes Antipas, aquele que se deixou levar por Herodias, ao invés de ouvir as palavras de verdade que trazia João Batista. E eu pergunto, quantas vezes e quantas pessoas, muitas vezes, preferem deixar de ouvir a mensagem do reino, a mensagem trazida pelas Escrituras, para ouvir os conselhos do mundo? Quantos evitam de ouvir e de cumprir aquilo que a palavra diz para não renunciar aos seus prazeres? Quantos e quantos têm Herodias escondidas? Eu não digo necessariamente Herodia no sentido de uma amante, mas Herodia no sentido de um ídolo, de alguém que faz com que o indivíduo coloque acima das prioridades estabelecidas por Deus em sua palavra e viva conforme a vontade própria de ter essa pessoa ou ter alguma coisa como dinheiro, um trabalho desonesto, relacionamentos tóxicos e muitas outras coisas condenáveis, porque não quer renunciar aos benefícios que este convívio com uma pessoa ou com uma determinada circunstância pode lhe dar. Mas nós vemos que essas escolhas, aquele que entre escolher o reino e escolher o mundo, que entre escolher a palavra e escolher o pecado, que entre escolher a luz e escolher as trevas, prefere a segunda escolha, sempre experimenta um fim deplorável, como foi o caso de Herodes. Pensemos nisso, pensemos de maneira profunda e não recusarmos aquilo que nos vem como um aviso providencial da parte de Deus, amparado pelas Escrituras, nos exortando à mudança de vida. Se Herodes tivesse ouvido João Batista e tivesse encerrado seu relacionamento pecaminoso com Herodias, todo esse desenrolar trágico do seu aniversário e daquilo que mais tarde experimentou no seu final de vida, ele não teria experimentado e assim padecido. Pensemos nisso. A passagem seguinte também é uma passagem emblemática das Escrituras, que nos dá a oportunidade de conhecer um pouco mais do poder infinito de Jesus. Essa passagem tem o seguinte título: a primeira multiplicação dos pães, e ela também é encontrada nos evangelhos de Mateus, de Lucas e de João. Nós encontramos aqui a seguinte narrativa: os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Isso, na verdade, é um relato a respeito daquele comissionamento que eles receberam de ir de dois em dois nos povoados vizinhos à cidade de Nazaré, aonde eles expulsaram demônios, curaram enfermos usando o azeite e também pregaram a mensagem do reino, trazendo o arrependimento. Depois desses relatos, a Escritura nos traz que havia muita gente indo e vindo ao ponto de eles não terem tempo para comer. Jesus lhes disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Então eles se afastaram num barco para um lugar deserto. Mas muitos dos que os viram retirar-se, tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Já era tarde e, por isso, os seus discípulos aproximaram-se dele e disseram:
Este é um lugar deserto e já é tarde. Mande embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Ele, porém, respondeu: deem-lhes vocês algo para comer. Jesus estava testando os seus discípulos. Eles lhe disseram: isso exigiria 200 denários. 200 denários, para que a gente tenha uma noção do que é, um denário é o equivalente ao salário de um trabalhador braçal durante um dia. Então, seria o equivalente a 200 dias de trabalho de um trabalhador braçal. Então, eles dizem: isso exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Perguntou ele: quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes. Então, Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupos na grama verde. Assim, eles se assentaram em grupos de 100 e de 50, tomando os 5 pães e os 2 peixes e, olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, entregou-os aos seus discípulos para que os servissem ao povo, e também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram foram 5.000 homens. Uma mensagem que nos traz diversas informações e muitas coisas para serem daqui extraídas. Nós vemos primeiro que Jesus ressalta a necessidade de termos um período de descanso. Aqui a narrativa nos traz o seguinte: havia muita gente indo e vindo ao ponto de eles não terem tempo de comer. E Jesus lhes disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Aqui há uma ênfase à necessidade do indivíduo descansar. Aqueles que trabalham e servem a Deus também têm a necessidade de descanso para recuperarem as suas energias e a sua própria disposição e estarem assim melhor aptos e melhor preparados para quando forem servir. Mas nós vemos logo na sequência que esse suposto período de férias se tornou férias frustradas. Porque o que aconteceu? Eles começaram a se afastar num barco para um lugar deserto. Porém, aqueles que viram e que já sabiam quem eles eram, deram um jeito e foram a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. Para onde eles se dirigiam, para esse lugar deserto, aonde inicialmente não havia ninguém, antes que eles chegassem até lá, uma grande multidão se fez e se dirigiu primeiramente chegando a esse lugar. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, ele teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. É uma resposta um tanto quanto diferente daquela que esperaríamos ver nas pessoas que normalmente saem de férias e são, por algum motivo, incomodadas no decorrer do seu descanso. Aqui, quando eles chegam em um lugar que eles haviam planejado ir e que inicialmente era deserto e que está repleto de pessoas, nós vemos que Jesus não se lamenta pelo fato de não conseguir descansar, mas ele vê aquelas pessoas não como um incômodo, mas como pessoas que estão com a necessidade de serem pastoreadas. Jesus sentiu compaixão deles. Compaixão é o sentimento que a pessoa expressa quando se coloca no lugar do outro e sente a dor do outro. Nesse sentido, Jesus se compadeceu deles, porque percebeu que eles eram como ovelhas sem pastor, como alguém que não tinha uma outra pessoa mais gabaritada, mais capacitada para zelar por elas. E Jesus se coloca ali como pastor, ensinando muitas coisas. Essas pessoas, provavelmente de origem simples, deveriam ser desprezadas pelos escribas, pelos fariseus, e não tinham os ensinos religiosos que deveriam receber dentro das sinagogas e mesmo no templo em Jerusalém. Provavelmente eram pessoas
que careciam de potencial financeiro para serem ofertantes interessantes e talvez por isso estivessem ali abandonados como ovelhas sem pastor. Nós vemos que esse povo, que era muito numeroso e que mais tarde nós percebemos que é uma multidão de 5.000 homens, fora, conforme diz as narrativas em paralelo nos outros evangelhos, fora as mulheres e crianças, podendo chegar assim a 20.000, era uma multidão que estava ao relento, diante do dia que passava e da tarde que caía e da noite que chegava e que não tinha ali o que comer. E nós vemos que os discípulos inicialmente se preocupam em dizer para Jesus despedir a multidão. Eles não tinham ali a lembrança daquele que havia curado todo tipo de enfermidade, que havia ressuscitado a filha de Jairo, que havia expulsado demônios, e eles não tinham se lembrado de tudo que Jesus havia feito e não tinham pensado do que ele seria capaz de fazer. Mas Jesus aproveita essas circunstâncias em que está diante de uma grande multidão, uma multidão que precisa ser alimentada e saciada em seus anseios pela palavra e pelo pão, e ali aproveita para dar preciosos ensinamentos aos seus discípulos. Quando eles pedem para que Jesus despeça a multidão, Jesus, de uma forma surpreendente, diz a ele: deem vocês a eles de comer. Nesse momento, Jesus, nós vemos pelas narrativas em paralelo, que Jesus estava testando os seus discípulos, aguardando para ver qual seria a reação deles. Se algum deles teria a iniciativa de dizer, por exemplo: mestre, multiplique os pães, transforme a grama em alimento, transforme a areia do deserto em algo para comer. O Senhor é Deus, o Senhor pode tudo. Jesus provocou os seus discípulos esperando uma reação positiva e uma reação de fé da parte deles. Mas o que nós vemos aqui é alguém buscando solução nas circunstâncias naturais. Ora, nós precisaríamos de 200 denários para resolver esse problema. Nós não temos isso, aqui também não tem aonde se conseguir pães. Vieram simplesmente com lamúrias e com lamentações. Jesus, de uma forma prática, pergunta: quantos pães vocês têm? Verifiquem. E aí, eles se voltam e trazem a resposta para Jesus: temos 5 pães e 2 peixes. É aí que começa a ação de Jesus. Jesus pega, manda que os grupos sejam divididos de uma forma organizada, de 50 e 100, até para que se pudesse, a partir daí, ter uma ideia da dimensão e da quantidade de pessoas que ali se reuniam. Esses grupos ali, assentados e organizados em 50 e 100, estavam diante de Jesus. Ele ali toma os 5 pães e os 2 peixes, olha para o céu, dá graças e parte os pães. Em seguida, ele entrega os pães aos seus discípulos para que os servissem ao povo. E também divide os 2 peixes entre todos eles. Nós vemos aqui um episódio em que Jesus não faz nenhum ato pirotécnico. Jesus não fala, não expressa nenhuma palavra mágica. Ele simplesmente dá graças aos céus, levantando os pães, agradecendo a Deus pelo alimento e pela provisão que a partir dali haveria de vir, já acreditando e sabendo naquilo que iria acontecer. Então, nós vemos que Jesus estava aqui mais preocupado em saciar a fome das pessoas do que em se promover como pessoa por meio dos seus milagres. Mas é claro que esse milagre tem um propósito entre os seus discípulos. Percebam que nós vemos pela narrativa que todos comeram e ficaram satisfeitos. Ou seja, não foi uma quantidade de alimento suficiente apenas para abrandar a fome. Não, as pessoas puderam comer de uma forma generosa e abundante a ponto de se satisfazerem. E a ponto de, no final, nós vemos que os discípulos ainda recolheram 12 cestos cheios de pão e de peixe.
E o texto termina dizendo que foram 5.000 homens, e nós sabemos que tinham ainda mulheres e crianças. E eu os convido a refletir no seguinte: imagine a quantidade de pão e de peixe que seria necessário para alimentar essa grande multidão, que poderia chegar até 20.000 pessoas. Será que Jesus simplesmente ergueu os pães aos céus e fez um gesto semelhante, dividindo os peixes também, e tudo isso surgiu em uma fração de segundos? Imagine a quantidade de pão e de peixe que surgiria a ponto de talvez soterrar, entre aspas, até o próprio Jesus e os discípulos e parte da multidão. Imagine a quantidade de comida necessária para alimentar e saciar por completo a fome de 20.000 pessoas. Imagine a quantidade de alimentos a ponto de sobrar ainda 12 cestos. Então nós vemos que esse processo de multiplicação dos pães e dos peixes, ele foi ocorrendo de uma maneira gradual e progressiva, na medida em que Jesus deu graças aos céus e distribuiu os pães e os peixes aos seus discípulos, e os discípulos começaram a distribuir à multidão. Nós vemos que isso exigiu também fé dos seus discípulos, porque eles não viram uma montanha de pães e outra de peixes sendo produzida de uma forma instantânea para garantir o suprimento das necessidades daquela imensa multidão. Não, eles começaram a levar o pão, a levar o peixe, e esse pão e esse peixe foi se multiplicando de uma forma contínua, progressiva, na medida em que era distribuído. Nós vemos não só o poder, mas a sabedoria de Jesus nesse ato miraculoso que ele fez. Ele conseguiu dimensionar a quantidade de alimentos para todos se saciarem e também a logística com que esse alimento seria produzido e distribuído. Isso exigiu também, como eu disse, da parte dos discípulos, fé em acreditar que aquele pão e aquele peixe que eles iam progressivamente e gradualmente recebendo iria ser suficiente para alimentar por completo até se saciar todos os que estavam por lá. Então nós vemos que com isso Jesus traz mais um ensinamento aos seus discípulos acerca daquilo que ele é capaz de fazer e acerca daquilo, ou melhor, de quem ele é. É aquele que nos sustenta, é aquele que pode nos tirar de uma situação de escassez e de nos colocar em uma situação de abundância. E nós vemos nessa passagem também uma série de símbolos que nos fazem alusão ao Velho Testamento e ao Novo Testamento. Nós vemos que o povo estava no deserto, como também estava no deserto o povo de Deus que havia saído do Egito em direção à terra prometida e que caminhou durante 40 anos. O deserto é um lugar de escassez, é um local de aridez, é um local de um calor torturante. Lá, Deus providenciou o pão caindo dos céus, o maná, fez com que a água vertesse das rochas e também garantiu que as vestes e as sandálias não se gastassem ao longo do tempo. Deus foi o provedor do povo no deserto, nos tempos do Êxodo. E aqui nós vemos que Jesus é também aquele que no deserto providencia o pão. É o mesmo Deus agindo em tempos diferentes, de formas diferentes, mas com o mesmo propósito de alimentar o seu povo. Nós vemos também que o pão é uma referência ao próprio Jesus, que é o pão da vida. Nós vemos também nessa passagem que Jesus sente compaixão do povo, porque vê que eles são como ovelhas sem pastor. No Antigo Testamento, no livro de Números, Moisés clama a Deus por um pastor para a sua congregação, para a congregação que era o povo de Deus. Moisés também via o povo de Deus como ovelhas sem pastor. E esse pastor que Moisés pedia é justamente esse que aqui nós vemos. É o próprio Jesus, que foi enviado por Deus como nosso Senhor e Salvador para nos guiar. Esse é o pastor pedido por Moisés, que aqui se apresenta no deserto
que se compadece do povo, que reconhece que esse povo é como ovelha sem pastor e que traz preciosos ensinamentos. Nós vemos também símbolos do Novo Testamento. O próprio Jesus, no Evangelho de João, faz 5 autoafirmações, dentre elas a de que ele é o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Também diz, eu sou o bom pastor. Eu sou a porta das ovelhas. E nós vemos aqui uma prefiguração dessas afirmações, autoafirmações na própria pessoa de Jesus. Vemos também o símbolo dos 12 cestos. Por que deste número 12? Por que de 12 cestos? Porque eram 12 apóstolos. Eram os cestos em que provavelmente os alimentos foram ali colocados e começaram a ser distribuídos e que depois foram coletados. Esses 12 cestos, para os 12 apóstolos, também faz uma alusão às 12 tribos de Israel, aqui representadas pelo novo Israel na pessoa dos 12 apóstolos. Há um entrelaçamento de conceitos e de ideias em cima do número 12 apresentado nessa narrativa. 12 tribos, 12 apóstolos, 12 cestos. Mas, acima de tudo, acima de todas essas simbologias e analogias, o mais importante é que nós não possamos perder de vista o propósito dos milagres de Jesus. Mais do que alimentar a multidão, é nos mostrar quem Ele é. É acreditar que nos momentos de dificuldade, aquele que multiplica os pães e os peixes, Ele pode também nos sustentar. É para lembrar que aquele que transformou a água em vinho pode também nos transformar. É para nos lembrar que aquele que curou todas as enfermidades, que expulsou os demônios, pode também assim nos curar. Pode também nos transformar. Esses milagres são para que nós sempre nos lembremos de quem de fato Jesus é. Quem é Jesus para você? É um amigo? É um profeta? É um milagreiro? É uma pessoa boa? É um consolador? É um caminho? Ou Ele é Deus? Só a última opção é que realmente interessa. Jesus como Deus. Porque sendo Deus, Ele pode, de fato, nos salvar e nos dar a vida eterna. Lembre-se disso. Nós vamos agora para a última passagem, que tem como título Jesus anda sobre as águas. Essa passagem nós encontramos também em paralelo nos evangelhos de Mateus e de João. E traz os seguintes dizeres. Essa passagem, dependendo da Bíblia que você está estudando, eu aqui estou com a NVI, Nova Versão Internacional. E aqui eu tenho a NVT, Nova Versão Transformadora. Na NVT, ela divide essa passagem em 2 partes. Jesus anda sobre o mar e Jesus cura os enfermos. Então, só para que você, dependendo da versão que estiver, não se confunda, tá? Essa passagem, ela pode ser vista dentro de uma única perspectiva ou ser dividida em 2. É ela que dá o encerramento do capítulo 6. Então, fazendo a nossa leitura. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Tendo-a despedido, subiu a um monte para orar. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar e Jesus se achava sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar, e estava já a ponto de passar por eles. Quando o viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma. Então gritaram, pois todos o tinham visto e ficaram aterrorizados. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenho medo. Então subiu no barco para junto deles e o vento se acalmou. E eles ficaram atônitos, pois não tinham entendido o milagre dos pães. O coração deles estava endurecido. Eu vou parar por aqui e depois eu faço a leitura do segundo trecho, que é bem curtinho. Nós vemos que aqui o termo logo em seguida ele aparece.
que é justamente aquela expressão que eu havia dito no início da nossa exposição, que era muito comum no Evangelho de Marcos, denotando a situação de constante ação em que Jesus costuma aqui ser apresentado. Então, logo em seguida a multiplicação dos pães, Jesus, ele insiste para que os seus discípulos vão à outra margem do lago, a cidade de Betsaida, enquanto ele fica despedindo a multidão. Jesus iria se encontrar mais tarde com eles, do outro lado do lago, na cidade de Betsaida. Depois que ele despede a multidão, nós vemos que Jesus, ele sobe para orar. Mas é importante nós tentarmos entender por que Jesus havia despedido seus discípulos, queria que eles fossem antes e depois se encontraria com eles. Nós vemos em outros evangelhos o relato de que nesse momento em que depois de Jesus haver multiplicado os pães e os peixes, a multidão quer aclamá-lo como rei. A multidão ainda tinha o conceito judaico de que o Messias viria como um libertador político-militar e não como um libertador do pecado. Nesse sentido, Jesus, vendo que alguns dos seus discípulos ainda não tinham entendido de fato quem ele era, quando, por exemplo, eles pedem para que despeça a multidão, perguntam como vão alimentá-los, eles não tinham ainda uma completa dimensão do poder e da pessoa do próprio Jesus como Deus. Nesse momento, ele se preocupa, antevendo o que iria acontecer, ele se preocupa com a tentação que os seus discípulos poderiam ter em querer engrossar o coro da multidão que queria fazê-lo rei. Nesse sentido, ele fica para despedir a multidão e dispensa os seus discípulos, para que eles não vejam essa cena e também não se empolguem em querer elevá-lo como rei, já que o reino dele não era desse mundo. Então, tendo despedido, ele subiu ao monte para orar. Nós vemos que Jesus, durante o seu ministério, ora constantemente. Orou na ocasião do seu batismo, orou em lugares desérticos, orou antes da escolha dos 12, orou quando questionou os discípulos a respeito de quem ele era, orou durante a sua agonia no Getsemane e orou também no Monte da Transfiguração. E nós vemos aqui que Jesus estava cansado e que mesmo cansado ele se pôs a orar. Já era final do dia, já estava escurecendo, os pães haviam se multiplicado, a tarde caindo, e é quando ele sobe ao monte para orar, depois de despedir a multidão e de insistir para que seus discípulos fossem adiante dele. E nós vemos que Jesus, do alto do monte, enquanto estava em oração, o tempo estava passando, a noite estava caindo e o barco estava no meio do mar. Jesus estava sozinho em terra. Nesse momento, ele percebe que os seus discípulos remavam com dificuldade, porque o vento soprava contrário a eles. Nós vemos que de lá, Jesus percebia essa aflição que os seus discípulos passavam, essa luta contra as forças da natureza, contra as quais eles não conseguiam pleitear com êxito, e de lá ele vinha mais tarde trazendo a providência. Nós imaginamos essa cena de aflição e de desespero em que se encontravam os discípulos. Era alta madrugada. Em outras passagens em paralelo, nós sabemos que alta madrugada também pode ser entendido como a quarta vigília da noite, o horário que se estende das 3 às 6 horas da manhã, que para muitos é tido como o horário de maior escuridão, de maior intensidade das trevas, o momento em que há uma escassez absoluta de luz. O momento em que eles estão em agonia é o momento em que a noite e a escuridão são mais intensas. E é justamente nesse cenário em que um barco que provavelmente navegava a cerca de 9 horas, afinal de contas, eles partiram quando começou a anoitecer, deveria ser por volta das 6 da tarde, e agora era alta madrugada, quarta vigília da noite, entre 3 e 6 horas da manhã, é possível que eles já estavam há cerca de 9 horas ali no mar e um bom tempo já
pleiteando, lutando contra as forças do vento. Nós vemos aqui que os discípulos, eles se unem enquanto remam, tentando vencer a adversidade do vento. Eles fazem um esforço coletivo, uma espécie de autoajuda mútua, mas que não é suficiente para vencer a intempérie do vento. É nesse momento em que a autoajuda, a força humana falha, que a ajuda do alto, na pessoa de Jesus, se apresenta. Jesus vem ao encontro dos seus discípulos, vem de forma majestosa, andando sobre as águas, passando sobre o mar, fazendo com que as águas sirvam de estrado para os seus pés, chegando ao barco, subindo no barco e acalmando o vento. Jesus mostra que ele não se esquece dos seus, que por mais que ele pareça demorar para chegar, ele nunca deixa de vir. E Jesus vai mostrando o poder do começo ao fim. Jesus sai do monte, anda pelas águas, vencendo as leis da física, suspendendo temporariamente a lei da gravidade para poder flutuar sobre o mar. Chega até o barco e do barco ele acalma o vento, mostrando autoridade sobre as forças da natureza, dominando o próprio vento e trazendo calma ao vento e ao coração dos seus discípulos. É nesse momento que nós devemos parar e refletir acerca daquilo que Jesus é capaz de fazer. Nós devemos nos lembrar que as tempestades que nós podemos enfrentar, Jesus é forte o suficiente para vir nos acalmar, para fazer com que toda tempestade se transforme numa brisa e com que essa brisa venha finalmente a se acabar. Nós devemos nos lembrar desses episódios para termos a certeza que mesmo quando estivermos imersos nas trevas da alta madrugada e da quarta vigília da noite, Jesus é a luz que vem nos iluminar, que vem nos socorrer e que vem nos aliviar. A narrativa nos diz que eles, quando viram Jesus, tiveram medo. E Jesus disse: coragem, sou eu, não tenho medo. E ainda nos diz que eles ficaram atônitos, pois não tinham entendido o milagre dos pães. O coração deles estava endurecido. Nós devemos sempre analisar as Escrituras e tentar daí extrair a lição que nós temos para aprender, que as palavras sagradas que estão no texto bíblico têm para nos dar. Nós vemos que os discípulos tinham o coração endurecido, mesmo tendo visto horas atrás Jesus multiplicar 5 pães e 2 peixes para alimentar uma multidão de 5.000 homens, fora mulheres e crianças que poderiam totalizar cerca de 20.000 pessoas. Haviam também, há pouco tempo atrás, visto a ressurreição da filha de Jairo, a cura da mulher do fluxo de sangue, a expulsão de demônios, a cura de todo tipo de enfermidade. Já tinham visto provavelmente também a transformação da água em vinho que é relatada no Evangelho de João, e mesmo assim tinham o coração endurecido. Não haviam entendido o milagre da multiplicação dos pães e estavam assustados quando viram Jesus andando sobre o mar, achando que era um fantasma. Não deveriam se assustar depois de tudo que viram. Eles deveriam pensar: o que é andar sobre as águas para aquele que multiplica pães, para aquele que ressuscita mortos, para aquele que expulsa demônios, para aquele que faz o que nenhum homem é capaz? Então, ao invés de pensarem que era um fantasma, eles deviam se alegrar e saber que era Jesus, pois tudo que já havia sido feito era suficiente para crer que ele era capaz também de flutuar sobre o mar. Pensem nisso. Quem é Jesus para vocês? Não tenham o coração endurecido como tinham esses discípulos. A proximidade com o sagrado muitas vezes produz incredulidade. Sempre nos lembremos disso. E para terminar, depois de atravessarem o mar, chegaram a Genesaré e ali amarraram o barco. Logo que desembarcaram, o povo reconheceu Jesus.
eles percorriam toda aquela região e levavam os doentes em macas para onde ouviam que ele estava. E aonde quer que ele fosse, povoados, cidades ou campos, levavam os doentes para as praças, suplicavam-lhe que pudessem pelo menos tocar na borda do seu manto, e todos os que nele tocavam eram curados. Nós vemos nessa passagem que termina o capítulo 6 do Evangelho de Marcos, que quando os discípulos, já na companhia de Jesus, chegam à outra margem do lago, lago de Tiberíades, mar da Galileia ou lago de Genezaré, que era um lago de água doce, na verdade, eles acabam se deparando com uma grande multidão. Uma multidão que levava doentes em macas para onde ouviam que Jesus estava, que saíam de povoados, de cidades, de campos, indo ao encontro daquele que poderia curar o que ninguém era capaz de curar. E nós vemos que eles suplicavam para que pudessem pelo menos tocar na borda do manto de Jesus, na orla das suas vestes. Isso nos mostra que essas pessoas que não tinham tanta proximidade com Jesus, que ouviram falar dele, que ficaram sabendo dos seus relatos miraculosos, dos seus feitos divinos e dos seus prodígios sobre-humanos, acreditavam em quem ele era. Saíam das cidades, saíam dos povoados, saíam dos campos e iam ao seu encontro. Mesmo que não o conheciam, acreditavam em quem ele era. Diferente do povo de Nazaré, que viveu a vida inteira junto de Jesus e que perguntava: não é este o carpinteiro, filho de Maria? Não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas, e as suas irmãs não estão todas aqui? Ou seja, não é um homem comum como qualquer um de nós, que sempre vivemos aqui? Não. Esses que não o conheciam, mas que conheciam os seus feitos e que haviam ouvido falar da sua autoridade em ensinar, respeitavam e reconheciam quem ele era e davam mostra de que criam pelo esforço que faziam em poderem se aproximar de Jesus, saindo das cidades, dos campos e indo dos povoados até os seus pés. Acreditavam, como também cria a mulher do fluxo de sangue, que se tão somente tocasse na borda do seu manto, nas suas vestes, já seriam curados. Esses tinham de fato fé. E nós vemos que o poder de Jesus fazia com que essas pessoas, de fato, crescem em quem ele era e se movessem ao seu encontro. Esses que criam e que iam ao seu encontro, eles recebiam aquilo que queriam, eram curados. E nós vemos, mais uma vez, que a proximidade pode produzir incredulidade, porque esses que eram de fora, eles acreditavam, eles sabiam a identidade messiânica de Jesus, coisa que nesta altura do ministério de Jesus, até os seus discípulos, os mais íntimos, tinham dificuldade de compreender. E a pergunta que eu deixo aqui para você, mais uma vez, é: quem é Jesus para você? Pense nisso. Eu já respondi diversas vezes ao longo da nossa pregação de hoje. Jesus não pode ser nada menos do que Deus, do que o Senhor e Salvador, daquele que se fez carne e habitou entre nós, daquele que morreu em nosso lugar e que ressuscitou 3 dias depois, nos dando assim a garantia que a vida eterna Ele pode nos dar. É nele que você deve crer. Ele é o nosso único Salvador. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e é somente através dele que chegamos ao Pai. Pensem nisso. Eu dou por encerrado a exposição do nosso capítulo 6 do Evangelho de Marcos. Aproveito também para falar um pouquinho para vocês a respeito do meu livro, A Revelação, uma viagem conduzida pela fé em busca da cura em nome de Jesus, livro que foi lançado recentemente no mês de dezembro de 2023
e que foi fruto de um árduo trabalho desenvolvido ao longo de 5 anos e meio, quando tive diversas experiências no plano espiritual, quando fui capacitado para a parte de cura do meu ministério. Ministério este que tem como ponto central e principal a evangelização e como uma missão secundária o desenvolvimento em paralelo de um ministério de cura. Aqui nós temos preciosos ensinamentos a respeito da fisiologia e da anatomia da alma e de como a alma e os corpos espirituais se integram e se interligam com o corpo material a fim de determinar e de influenciar o seu funcionamento. Nós vamos entender a partir desse livro como que os bons sentimentos, que as orações, que as cores, que as notas musicais, que as músicas podem nos trazer saúde e como que os maus sentimentos podem nos adoecer. Se você quer conhecer um pouco mais sobre física quântica, esse livro é o lugar que você deve entrar. Se você quer conhecer um pouco mais sobre a pessoa de Jesus, esse livro é um tratado cristocêntrico para você conhecer. E se você tem interesse por saber um pouco sobre medicina espiritual, esse livro é o lugar que você deve estar. Se você tiver interesse em adquiri-lo, acesse o nosso site www.daniloverotti.com.br ou mande uma mensagem para a gente nas nossas redes sociais. Eu dou por encerrado, quero agradecer a Deus mais uma vez pela oportunidade que nos concedeu de podermos aqui mais uma vez nos reunirmos em seu santo nome, de podermos receber a iluminação e a inspiração necessária para transmitirmos o significado e a mensagem contida nessas santas palavras das Sagradas Escrituras. Que as palavras sirvam de sementes que irão germinar em vossas mentes e em vossos corações, dando frutos de arrependimento e produzindo também frutos do Espírito. Que essa palavra seja a lâmpada que ilumina os seus passos e que faça com que os seus pés trilhem pelo caminho que os leva a Jesus. É o que eu peço, mais uma vez, em nome de Jesus, para que Deus nos conceda mais oportunidades como essa de aqui nos reunirmos em seu nome. Em nome de Jesus, eu assim peço. Amém.